Deus não se preocupa com nossa aparência exterior, seja em vestimentas ou imagem pública. Ele olha para o coração, sendo o único capaz de julgar verdadeiramente. Provérbios 16, versículo 2 nos lembra: todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Enquanto nos vemos puros, Deus é quem realmente entende a verdade. Ele é o único que conhece a verdadeira essência. Jamais poderíamos julgar a nós mesmos com precisão, mas podemos perceber quando alguém não é o que parece. Em Mateus 7, versículo 15, Jesus nos alerta sobre os falsos profetas, que vêm até vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. No versículo seguinte ele ensina: pelos seus frutos os reconhecerão. Reconhecer os frutos de alguém não é o mesmo que julgar. Julgar erradamente é pensar que podemos discernir o coração de outrem. Mas examinar ações e discernir se são divinas ou não, isso é cautela, não julgamento. Tiago 1, versículo 22 nos exorta: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aqui a Bíblia nos desafia a sermos pessoas que vivem segundo a palavra de Deus, obedecendo aos seus princípios e preceitos, não sendo apenas ouvintes passivos. Os últimos versos são particularmente reveladores, pois mostram que ao ouvir a palavra, mas não praticá-la, enganamos a nós mesmos. Muitas vezes pensamos que a decepção vem do maligno, mas o simples ato de conhecer a palavra de Deus e não vivê-la já é um engano para conosco. Como podemos proclamar amor a Cristo, mas falhar em obedecê-lo? Como podemos nos chamar cristãos buscando ser como Cristo, mas não nos submetendo à sua vontade? A tradução ampliada de Tiago 1, versículos 22 a 24 nos desafia: mas mostrem-se praticantes da palavra, obedecendo ativamente e continuamente aos preceitos de Deus, e não apenas ouvintes que ouvem a palavra, mas falham em internalizá-la, enganando a si mesmos com raciocínios inconsistentes contrários à verdade. Pois quem apenas ouve a palavra, sem obedecê-la, é como um homem que observa atentamente seu rosto no espelho, e após se olhar e se afastar, imediatamente esquece sua própria aparência. Você utiliza a palavra de Deus como uma lâmpada para seus pés? Está obedecendo e colocando em prática a palavra de Deus? Acredito que ninguém pode ser um praticante da palavra de Deus sem ser desafiado por ela. A palavra de Deus precisa desafiá-lo, e ela o desafiará quando você realmente tentar colocá-la em ação. Há pessoas neste mundo que são difíceis de confiar. Se pensarmos bem, podemos lembrar de algumas que não confiamos. Talvez um pai que nos magoou profundamente, um amigo que manipulou e usou, ou um colega de trabalho que mente para obter vantagens. Todos esses são difíceis de confiar. Mas e se eu dissesse que existe uma pessoa ainda mais difícil de confiar do que todas essas? Essa pessoa é você. Essa é a minha mensagem hoje. Nunca confie em si mesmo. O coração humano não pode ser confiado, exceto pelo trabalho regenerativo do Espírito Santo. Deus criou tudo bom, incluindo a mente e o coração humanos. No entanto, devido à queda, todos nós temos uma natureza pecaminosa. Isso torna difícil confiar em seu próprio coração e mente, e isso precisa ser corrigido. A Bíblia nos lembra disso repetidamente ao falar sobre o estado do nosso coração. Provérbios 28, versículo 26 diz: quem confia em seu próprio coração é insensato, mas quem anda com sabedoria será salvo. Além disso, Jeremias 17, versículo 9 afirma: o coração é enganoso acima de todas as coisas e extremamente perverso. Quem pode entendê-lo? O mundo diz para confiarmos em nosso coração, seguir onde ele nos leva. No entanto, isso não poderia estar mais longe da verdade. Confiar na sua natureza pecaminosa seria insensatez. Permita-me dar-lhe uma ilustração que ajudará a colocar meu ponto de vista em perspectiva. Havia um homem que gostava de álcool. Ele era um alcoólatra funcional, ou seja, você nunca saberia que ele era um. Contudo, toda vez que entrava em um bar, ele sabia que acabaria bêbado. Numa manhã, após acordar com uma ressaca terrível e sentindo-se envergonhado e arrependido, prometeu a si mesmo que nunca mais faria aquilo. Mas algumas noites depois, em casa, pensando na promessa que fizera, convenceu-se de que se fosse ao bar naquela noite não beberia, apenas encontraria amigos. No entanto, assim que entrou, sabia que beberia novamente. Esse ciclo se repetiu inúmeras vezes. Ele prometia sobriedade, mas logo estava bebendo de novo.
Isso é um reflexo fiel de nossos corações perversos. Pode ser o álcool, a luxúria, o pecado sexual ou a ira. Qualquer que seja o pecado, dizemos a nós mesmos que nunca mais pecaremos de tal forma, mas nos colocamos novamente na mesma situação. Nosso coração nos engana, dizendo que resistiremos, mas acabamos cedendo ao mesmo pecado que juramos evitar. Outra forma de nos enganarmos é fazendo desculpas e comprometendo-nos. Dizemos coisas como, é apenas um prazer culposo, ou é só uma mentirinha branca. Mas mesmo uma pequena mentira é ainda uma mentira. Chamar um pecado de prazer culposo não muda o fato de que ainda é pecado. Nossos corações perversos podem nos enganar repetidamente. Eles também podem dizer, Deus me perdoará, então está tudo bem pecar. Embora seja verdade que em Cristo temos perdão, não devemos abusar dessa graça. O objetivo final de nossos corações é nos levar ao pecado. Mas isso nos deixa desamparados e sem ajuda? Não, isso também é uma mentira que o coração conta. Há esperança de que nossos corações possam ser transformados. Ezequiel 36, versículo 26 diz, Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ezequiel, um profeta do Antigo Testamento, anunciava ao povo de Deus que haveria um dia em que Deus mudaria seus corações malignos e perversos, sob uma nova aliança. Naquela época, eles tinham corações de pedra, inflexíveis e inalteráveis. Mas sob a nova aliança, o povo de Deus receberia um coração de carne, capaz de mudança e transformação. O que Deus está anunciando a seu povo é a chegada de uma nova aliança, na qual Ele lhes dará corações novos e limpos, livres do mal e do pecado. Essa nova aliança chegou através da pessoa e obra de Jesus Cristo. Jesus, sendo Deus, nasceu homem, mas não com um coração de pedra. Ele tinha um coração de carne. Onde todos falham e cedem aos desejos malignos, ele nunca pecou. Apesar de sua inocência, foi tratado como pecador, pregado numa cruz, onde seu sangue foi derramado. Ele tomou sobre si a punição por nossos pecados e ressuscitou, vencendo a morte, o pecado e Satanás. Agora, aqueles que confiam no sangue de Cristo são purificados e recebem um novo coração de carne, moldável à imagem de Deus. Este novo coração é feito da própria palavra de Deus. É só na palavra de Deus e em Jesus que podemos confiar. Nunca devemos confiar em nossos próprios corações. Você pode se ver constantemente cedendo aos desejos malignos de sua mente e coração. Pode até encontrar satisfação temporária, mas essa satisfação acabará. Deus está chamando você neste exato momento, não para confiar em seu coração, como outros diriam, mas para confiar nele. Enquanto o coração humano muda constantemente, Deus nunca muda. Ele está disposto a transformar seu coração, mas você precisa ir até ele. O apóstolo Paulo, em Romanos, expressa sua frustração com o pecado, dizendo, Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Miserável homem que sou. Mas é o mesmo Paulo que no mesmo capítulo revela seu deleite na lei de Deus. Resistir à tentação não é fácil. Não se trata apenas de força de vontade. Precisamos de mais do que isso para resistir. E Deus nos fornece exatamente o que precisamos. Paulo explica isso em 1 Coríntios 10, versículo 13. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes dará um meio de escapar para que possam suportar. Portanto, a questão é, você está repetindo um pecado do qual quer se livrar? Está preso em um ciclo de pecado? Apenas Jesus tem o poder de libertar você dessa prisão. Somente o sangue de Jesus pode libertar você do ciclo de pecado e da escravidão do pecado. O diabo se infiltrou e se enraizou em tantas coisas na sociedade, se misturando de tal forma que as pessoas não reconhecem mais o pecado, no que muitos consideram normal. A imoralidade sexual exposta em filmes e música, a exaltação do orgulho e a busca incessante por dinheiro e poder. Tudo isso se tornou aceitável, tão comum que nem nos choca mais. O diabo conseguiu se entranhar e normalizar coisas que nos levam ao pecado. Ele apresenta estas coisas tão frequentemente que quase nos dessensibiliza. Torna-se normal ver imoralidade sexual nas telas e nas redes sociais. Normal perseguir dinheiro e bens materiais. Mas o que é normal para o mundo frequentemente anda de mãos dadas com o pecado. A tradução ampliada de Romanos 12, versículo 2,
nos oferece uma visão detalhada do que precisamos como filhos de Deus. A Bíblia diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Em outras palavras, pare de imitar os ideais e opiniões da cultura ao seu redor. Não permita que este mundo o molde à sua própria imagem. A chave para nós, crentes, é sermos transformados interiormente pelo Espírito Santo. Fazer o que é errado pode parecer recompensador ou prazeroso, afinal, Satanás está à espreita Satanás, como um anjo de luz, faz o pecado parecer atraente, mas no final o pecado é mortal e podre. Davi orou para que Deus o ajudasse a enfrentar isso e a dizer não ao pecado. O apóstolo Tiago também disse: "Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês." Em outras palavras, diga não ao diabo o suficiente e ele fugirá. O pecado quase sempre começa na mente, e é lá que devemos dizer não. Ore para que Deus lhe dê a graça de dizer não quando o tentador lembrar quão deliciosas são suas ofertas. O apóstolo Paulo compartilha o mesmo pensamento que o rei Davi. Ouça o que ele escreveu a Timóteo em 2 Timóteo 2 versículos 21 e 22. "Portanto, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Fuja das paixões juvenis e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que invocam o Senhor de coração puro. Assim, encorajo você a caminhar com Deus, a escolher bem seus amigos, a nunca dar o primeiro pequeno passo para o pecado. Diga não quando o diabo tentar seduzi-lo com os prazeres do pecado. Encorajo você a caminhar com Deus e com amigos bem escolhidos. Não ceda ao primeiro passo em direção ao pecado. Seja firme em dizer não quando o diabo tentar atraí-lo com as promessas enganosas do pecado. O pecado pode parecer sedutor inicialmente, mas sua verdadeira natureza é destrutiva e vazia. Lembre-se sempre de que você não está sozinho nessa jornada. A comunhão com outros que buscam a Deus de coração puro fortalece sua resiliência e capacidade de resistir às tentações. Cultive um relacionamento íntimo com Deus através da oração, da meditação na sua palavra e da participação ativa em uma comunidade de fé. Este caminho de santidade e resistência ao pecado não é fácil, mas é recompensador. Conforme você caminha com Deus e se afasta das tentações, você se torna um vaso de honra, útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. A verdadeira alegria e satisfação vem de viver uma vida alinhada com a vontade de Deus, não cedendo às ilusões passageiras do pecado. Portanto, mantenham-se firmes cultivando um coração puro e uma mente renovada, guiados sempre pelo Espírito Santo. Assim você poderá discernir e realizar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em sua vida.